O livro maldito, mais de 70 histórias para te deixar louco. Compre agora mesmo. Eu não conseguia dormir. A tensão era demais. Toda vez que eu espiava pela janela do meu quarto, eu o via ali parado. Ele estava a cerca de 30 metros de distância do outro lado da rua, debaixo de uma árvore, perto do poste de luz, congelado como uma estátua. O vi pela primeira vez em torno da 1 da manhã. Ele ficou lá por horas. Eu não conseguia distinguir seus olhos à distância, mas sabia que ele estava olhando diretamente para mim. Sabia disso porque meu quarto fica no 2º andar e sua cabeça estava apontando para cima. Tudo naquele homem era estranho. Havia uma caixa de correio a alguns metros dele e mesmo assim aquilo tinha metade do tamanho dele. E isso é tudo o que pude ver. Esperei e esperei que ele desse sequer um passo à frente, para que o velho poste de luz o iluminasse com seu brilho amarelo. Eu não conseguia dormir, sabendo que havia uma figura negra de um homem me perseguindo debaixo de um carvalho do outro lado da rua. Cheguei mais perto da janela e acenei para ele. Cocei minha cabeça e coloquei minhas mãos no quadril. Inclinei-me para frente e estreitei os olhos, encarando-o com um olhar. Não vi mais ninguém na rua, nem mesmo aqueles guaxinins irritantes. Aquela noite estava estranhamente quieta e escura. Até a lua estava escondida. Arrastei uma cadeira para perto da janela e continuei observando ele. Coloquei um pé na moldura e recostei-me. Dei um bocejo forte. Meus olhos começaram a fechar e eu cochilei. Acordei na cadeira assustado. Tinham passado apenas 5 minutos. Quase esqueci por que estava sentado na cadeira até olhar pela janela na minha frente. Ele ainda estava lá. Nesse ponto, pensei em chamar a polícia, mas me contive. E se fosse um sem-teto? Eu ia acabar chamando a polícia para um pobre homem inocente? Não posso nem sequer provar que a presença dele me ameaça. Continuei ali sentado olhando. Algo finalmente chamou minha atenção no canto da janela. Um cachorro caminhou na calçada em direção ao homem. Era um grande pastor alemão, abanando o rabo e cheirando cada lata de lixo que ele passava. Inclinei-me para a frente quando o vi se aproximar do homem debaixo da árvore. O cachorro parou e enfiou o rabo entre as pernas, observando o homem e inclinando a cabeça com medo. Chegou perto o suficiente até ficar bem aos seus pés. Foi quando tudo ficou mais visível. Meu nariz estava contra a janela. Eu estava tão perto. Meus olhos se arregalaram, mas eu não via nada. O cachorro soltou um grito agudo. Abri a janela e estendi a cabeça ao máximo que pude para ter uma visão melhor. Dessa vez, liguei para a polícia. Enquanto esperava por eles, fiquei de olho no homem. Ele estava visível de novo, no mesmo lugar, mesma postura, a mesma atmosfera estranha. Eu tinha certeza de que o cachorro estava morto. Os grunhidos dele foram altos, seguidos por um completo silêncio. Estava morto, e aquele psicopata do outro lado da rua foi quem o matou. Mas então, ouvi um latido. Veio exatamente do mesmo local onde o homem estava. Nesse momento, não pude acreditar no que meus olhos viam. Pela primeira vez desde que ele estava lá, o homem se mexeu. Parecia que ele estava ajoelhado. Não parecia tão alto quanto antes. Então tenho certeza que ele estava ajoelhado ou algo assim. E toda vez que eu ouvia um latido, sua cabeça se mexia. Ele
Era ele que estava latindo, e parecia exatamente como o de um cachorro. A polícia chegou. Eu havia dito a eles no telefone que havia um homem do outro lado da rua da minha casa e que ele matou um cachorro que se aproximou dele. O policial estacionou a viatura bastante longe e começou a caminhar em direção ao homem. Tive vontade de abrir a janela e gritar: "Aí, senhor, ele está aí, mas tenha cuidado, acho que ele é perigoso." Mas não fiz isso. O oficial ficou lá e falou com o homem por cerca de 10 minutos. Não parecia que o homem respondia às perguntas, e o oficial ficou agitado. Desviei o olhar por meio segundo e um estrondo ecoou pela janela. Era um tiro. Me escondi debaixo da moldura da janela e me arrastei para debaixo da cama. Tudo ficou em silêncio por um tempo. Me arrastei de volta para a janela e olhei. O oficial estava morto. Uma poça de sangue começou a descer pelo ralo da calçada. Meu coração queria sair do meu peito. Quase vomitei. Tentei pegar meu celular novamente, mas cada vez que eu tentava, minha mão ficava fraca e eu o deixava cair. Eu não consegui me conter. Como você pode imaginar, eu não estava preparado, corporal ou mentalmente, para o que viria a seguir. O homem deu um passo à frente. Aquele velho poste o iluminava e eu finalmente podia vê-lo. Entretanto, agora ele se parecia exatamente com o policial. Sim, aquele deitado na calçada morto. Ele imitava os movimentos do oficial morto, desde a maneira como andava até os maneirismos. Parecia que ele estava mesmo se passando pelo modo como o policial o interrogava 10 minutos antes. E ele estava nu. Quando os outros policiais chegaram, o homem tinha sumido. Eu expliquei tudo para eles. Verifiquei a janela todas as vezes antes de dormir desde aquela noite. Até quando levantava no meio da noite para pegar água ou usar o banheiro, eu dava uma olhada. Mas ele não apareceu mais. Depois de algum tempo, senti alívio. Acreditei por um momento que o homem tinha ido embora para sempre. Mas todos nós fazemos isso, né? Todos nós passamos por um momento de ingenuidade algum dia, especialmente quando queremos desesperadamente acreditar em algo. Em uma noite, tive um pesadelo, mas era diferente, no sentido de que parecia real, muito real. Lembro-me de momentos em que pensava nas lembranças e não conseguia decidir se eram sonhos ou realidade. Nesse pesadelo, eu estava dormindo na cama, quando de repente acordo assustado com uma sensação na parte de trás da minha cabeça. Algo frio, como se alguém colocasse as mãos em mim. E quando me virei meio adormecido, meus olhos viram o deslumbre de alguém saindo correndo do quarto. Eu apenas vejo o pé de alguém por uma fração de segundos. E o pesadelo acaba aqui. Bem, talvez não fosse um pesadelo. Talvez alguém realmente tenha entrado no meu quarto e tocado a parte de trás da minha cabeça, porque numa noite recebi o seguinte telefonema do meu amigo. "É você, Brian?" Eu respondi. "Sim", ele respondeu. "O que houve? Tudo certo? Por que você tá ligando tão tarde?" "Você acha isso engraçado, né?" ele me disse. Fiz uma pausa por um segundo, levantando da cama. "O quê?" "Bem", ele começou dizendo, "eu estava me preparando para ir para a cama, então olho pela janela e adivinha quem eu vejo do lado de fora da minha casa à 1 da manhã. Fiz uma pausa novamente, confuso. "Quem?" "Cara, para de graça." "Eu não tenho ideia de quem seja", respondi. "Brian, escute, aquele homem fora de sua casa é perigoso. Ligue para a polícia agora", eu disse. "Ah, merda. Você vai levar essa pegadinha até o fim, né?" ele disse nervoso. "Brian, juro por Deus que não sou eu. Estou em casa. Esse aí é o mesmo homem que apareceu na frente de casa há apenas alguns dias", eu disse. Brian, então, me disse algo que me paralisou. "Então por que ele se parece exatamente como você?"
Até a próxima. Obrigado.